pastores são pessoas admiradas pelo seu nível de conhecimento das escrituras bíblicas. Muitos falam mais de um idioma, o que pode incluir grego, hebraico, aramaico e até latim. Mas o que as pessoas não sabem é que muitos pastores usam do seu conhecimento para enganar comunidades inteiras. Mas hoje eu vou te contar o segredo dos pastores e por que eles te enganam. Será que os pastores são ateus? Vamos entender isso agora. Meu nome é Antônio e eu sou especialista em teologia reversa. Ou seja, eu uso meu conhecimento adquirido ao longo de muitos anos para mostrar as inconsistências bíblicas e as mentiras contadas como se fossem verdades. O que acaba por culminar também em contra-apologética. Bom, você sabe, apologética seria a defesa da fé, das escrituras, da veracidade histórica de determinada religião. A contra-apologética seria o oposto disso. Bom, feito esse preâmbulo, o que você tem que entender é o seguinte. Antes do camarada ser levantado pastor, ele vai receber um treinamento em um seminário. É óbvio que eu estou falando de instituições sérias que estão aí há décadas e não de algumas igrejas de esquina que colocam até analfabetos para fazerem ali a pregação. Só que tem um problema. O camarada ele vai para o seminário com uma ideia de que ele vai encontrar ali algo muito semelhante ao que ele tinha na escola dominical, ou na catequese, cursilhos ou cursos alfas da vida. Mas quando eles chegam no seminário, eles tomam um verdadeiro soco no estômago. E muitos deles têm a sua crença completamente abalada com o que eles aprendem ali. E eu já vou te explicar por quê. Quando você está numa escola dominical ou fazendo ali a sua catequese, você aprende sobre as escrituras bíblicas de um ponto de vista devocional. Mas o que isso quer dizer, querido Antônio? Conta pra gente. Quando nós aprendemos sobre as escrituras do ponto de vista devocional, nós estamos partindo de um pressuposto lúdico, onde nós vamos aprender sobre a vida de Jesus, sobre Deus, de como aplicar a Bíblia no dia a dia, do que a Bíblia fala sobre as questões sociais de cada indivíduo, o que ela tem a dizer sobre questões éticas, questões morais, como a homossexualidade. A introdução devocional é uma coisa mais soft e voltada para a doutrinação no aspecto da fé em si. Porém, meus amigos, quando o camarada ele entra no seminário, ele vai cursar várias disciplinas. Por exemplo, ele vai aprender sobre história da igreja. Ele vai aprender como que a igreja dele surgiu, todo o contexto histórico da criação daquela denominação. Vai aprender sobre a cultura que antecedeu. Por exemplo, muitos aprendem ali sobre o antigo panteão Israel-Cananita, onde tinha lá El, Axera, Baal, todas essas divindades, incluindo Javé, Jeová. Vão aprender teologia sistemática. E nada mais é do que a apologética, né? Vamos resumir como apologética para ficar fácil aqui de você entender. É aquela disciplina que vai te ensinar a fazer o confronto teológico, o confronto com as heresias e coisas do tipo. O mais óbvio de todos, que todo mundo aqui já deve imaginar, é que eles aprendem a oratória, né? E a oratória nada mais é do que aprender a falar em público. Sabe, a maneira correta de como você vai passar determinada informação. É uma disciplina que vai lhe ensinar a como estruturar, a como argumentar de forma correta. Ou seja, nada mais é do que uma estrutura de comunicação, tá? É uma estrutura que vai te ensinar a se comunicar. E não só isso, também vai te ensinar a como influenciar e até mesmo manipular as pessoas. Seja sincero, você nunca reparou a maneira padronizada como os pastores, como os líderes religiosos falam? Você acha que eles falam daquela maneira, eles falam daquela forma, porque o Espírito Santo de Deus está atuando sobre eles e eles falam todos daquela maneira padronizada?
por causa disso? Ou não seria mais óbvio conceber que todos eles falam daquela maneira padronizada porque eles estudaram durante anos em seminários aprendendo oratória e homilética? Assim, homilética nada mais é do que pregação, tá? Eles são ensinados a pregar. Por isso você vai ver um pastor contando uma história de vida em uma determinada pregação em uma igreja, e quando você for em outra igreja ou em outra denominação religiosa, você vai ver outro pastor contando exatamente a mesma história, porque eles aprendem essas técnicas. E muitos deles não têm criatividade alguma, eles simplesmente fazem um Ctrl+C, Ctrl+V de uma história. Alguns alteram poucos detalhes. E aqueles que são campeões em arrebanhar as ovelhas são super criativos. Eles inventam as histórias dele e conseguem passar de forma magistral aquilo que eles querem, pois já dominam a oratória e a homilética. Meu irmão, minha irmã, nesses cursos eles aprendem até como administrar uma igreja. Mas o principal, o mais importante para esse vídeo aqui que você tem que entender é que eles recebem um treinamento ou introdutório ou avançado sobre as escrituras bíblicas. E nesses treinamentos sobre as escrituras bíblicas, que são ministrados por acadêmicos muitas das vezes sérios, pessoas que estudam há décadas, eles aprendem certas coisas que eles jamais passam para o público. E você vai entender o porquê disso agora. Bom, eu acabei de explicar para você sobre o método devocional e agora eu vou te explicar uma outra metodologia que se chama histórico-crítica. Bom, o método histórico-crítico, como o próprio nome diz, ele vai tratar das questões históricas da Bíblia. Vai querer saber coisas como quem são de fato os autores da Bíblia. Em que contexto histórico esses autores a escreveram? Que fontes eles utilizaram? As principais divergências entre cada autor, ou seja, as suas contradições internas. Esses caras eles vão estudar os textos bíblicos em sua linguagem original, grego, hebraico, aramaico, tudo isso. Tudo isso para evitar erros de tradução. E aí começam os problemas, meus amigos. Porque o cara lendo o original, fazendo estudo histórico, fazendo pesquisa, ele vai descobrir, por exemplo, que o êxodo nunca aconteceu. Ou pelo menos não da forma que é contada nas escrituras. O camarada vai descobrir, por exemplo, que a conquista da Terra Prometida é baseada em uma lenda. Sabe o que mais ele vai descobrir? Que Moisés provavelmente nunca existiu, né? E que Jesus é muito difícil saber se existiu ou não. As fontes históricas sobre Jesus são praticamente inexistentes. O cara vai descobrir sem sombras de dúvidas que a Bíblia, do início ao fim, é repleta de inúmeros mitos e lendas. Que ela tem inspirações em várias outras culturas, em várias outras mitologias, em várias outras lendas. Aí você imagina o seguinte, o camarada lá, o pastor, ele termina o seu seminário, né? E ele vai assumir agora uma igreja. Em seguida, eles recebem a visita de homens de preto que vão estar portando um neuralizador, vão pedir para eles olharem o neuralizador e vão apertar. E quando eles apertam, vem um flash que apaga a memória de todos os pastores, exatamente como você vê no filme Mibis Homem de Preto. É isso que acontece, né? É brincadeira, não é isso que acontece não, que eu inventei. Mas parece que é isso, porque eles simplesmente têm a memória apagada. Eles esquecem tudo que aprenderam no seminário. Eles não passam essas informações para o público de forma alguma. A verdade é que a grande esmagadora maioria deles tem medo de passar essas informações para o público geral, para o público leigo comum, porque se eles fizerem isso, vai haver uma verdadeira debandada das igrejas. Eles vão formar uma legião de descrentes. Ou seja, todos eles têm medo de que as pessoas percam a sua fé. Imagina você, o pastor da sua igreja, subindo no púlpito e falando as seguintes palavras. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos aprender que os autores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles não escreveram a Bíblia. O Novo Testamento inteiro foi escrito por pseudônimos. Ou seja, irmãos, pessoas que alegavam ser
quem de fato não eram. Varão, você sabia? Os monges copistas acrescentavam passagens inteiras sobre a ressurreição de Jesus. Imagina o cara falando que Atos dos Apóstolos não tem nada a ver com fatos históricos dos mesmos. Que o Novo Testamento está repleto de falsificações atribuídas a Paulo. Você já imaginou um pastor falando que a Arca de Noé teve grande influência da epopeia de Gilgamesh? Ou como povos como os egípcios, os mesopotâmicos, os babilônicos, influenciaram e muito essa religião. Pois é, meu amigo, esses pastores que passaram pelos seminários sérios aprenderam tudo isso que eu estou falando para vocês e muito mais. Mas na hora da pregação no púlpito da igreja, eles vão falar que Mateus, Marcos, Lucas e João são sim os verdadeiros autores da Bíblia. Eles vão pregar que a Bíblia não tem contradição. Eles vão afirmar a inerrância bíblica. Meus amigos e minhas amigas, eles vão na cara dura, na mais absoluta cara de pau, contradizer fatos históricos para respaldar a veracidade bíblica. Pior do que isso, eles vão inclusive negar toda a ciência, todos os fatos científicos para pregar as coisas que estão escritas nesse livro. Vão fazer verdadeiros malabarismos filosóficos, verdadeiras empulhações para defender a fé cristã. Isso é um fato! É um fato isso que eu estou falando para vocês. Acontece na Igreja Católica, acontece na Igreja Luterana, acontece na Metodista, acontece em todas as denominações religiosas, da Igreja Anglicana até os Testemunhos de Jeová. Não tem uma que escape. A maioria desses pastores te enganam de forma deliberada. Eles possuem essas informações, eles conhecem tudo isso, mas eles passam uma informação distorcida com medo de perder todo o seu rebanho. É claro, é óbvio que tem pastores que acreditam que os acadêmicos estão errados, que tudo isso é um erro da academia, que a Bíblia é sim a palavra de Deus, que tudo aquilo ali é verdade. Tem gente que acredita nisso de forma sincera, de forma verdadeira, são negacionistas mesmo, mas não de forma intencional, saca? E também é óbvio que muitos deles vão cair no agnosticismo ou até mesmo no ateísmo, né? A gente vê aqui, por exemplo, no nosso meio ateu, tem muitos ex-pastores, muitas pessoas que aprenderam essas coisas, ficaram naquele conflito existencial e chegaram na conclusão de que as escrituras, a Bíblia, Deus, isso são tudo invenções, são tudo mentiras. E muita gente fica brava comigo quando eu digo que muitos desses líderes religiosos, das maiores denominações religiosas do Brasil e do mundo, são sim descrentes. Mas isso é um fato, isso é uma verdade. Novamente, não todos, não estou generalizando, mas boa parte é sim. Ao meu ver, na minha opinião, a maioria são descrentes por tudo isso que eu te expliquei. Por tudo isso que eu expliquei durante esse vídeo. Porque são fatos que são aprendidos que você não tem como negar. Você não tem como tapar o sol com a peneira nesses casos. Agora a pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã, é a seguinte. Você quer continuar a ser enganado por esses pastores, por esses líderes religiosos que contêm toda essa informação e usam todo esse conhecimento de uma forma distorcida para continuar te manipulando, para continuar te enganando em relação às verdades sobre as religiões, sobre a Bíblia, sobre tudo? Faz o seguinte, por que você não faz algumas perguntas, algumas indagações para o seu pastor, para o seu líder religioso, do ponto de vista não devocional, mas do ponto de vista histórico crítico? Faça isso, faz você esse teste. Dessa forma, você vai descobrir se o seu pastor é um desses fulaninhos analfabetos que são colocados ali para poder enganar de forma deliberada as pessoas, que não tem nenhum preparo acadêmico e que está ali só te enganando, né? Só passando coisas básicas, né? Numa leitura aí, vertical sobre aquilo que ele aprende da Bíblia. E pior, você pode descobrir se o seu pastor é uma pessoa que tem o preparo acadêmico, que fez o seminário, estudou tudo isso que eu falei e está ali de forma deliberada omitindo todas essas informações, no mais puro e absoluto mau caratismo, com o intuito de manter as pessoas naquela fé cega,
engajadas com a sua autoridade enquanto pastor, enquanto líder religioso. Dizendo uma coisa para essas pessoas quando na verdade ele sabe que é outra. Novamente, deixar isso bem claro, não estou atacando a honra dos pastores, não são todos os pastores que agem assim. Estou falando de uma parcela muito numerosa e muito barulhenta que age dessa forma mesmo após aprender tudo isso. Tá? Parabenizo os pastores que dentro de suas denominações passam as informações que aprenderam através do método histórico crítico. Estão de parabéns. Agora, minha crítica pesada e dura fica em relação a esses enganadores, essas pessoas que manipulam, que mentem, que distorcem tudo aquilo que aprenderam para poder manter um público engajado, para manter um público fiel e garantir ali as suas benesses enquanto líder religioso. Galera, olha só, no próximo vídeo eu vou te ensinar um segredo que é guardado aí pelos maiores acadêmicos do mundo. Inclusive muitos dos contra-apologistas ateus, né, usam desse método para encontrar os erros bíblicos e mostrar as suas contradições. A galera que eu já dei uma palhinha do que elas vão encontrar nesse próximo vídeo ficaram loucas, ficaram empolvorosas sobre esse conteúdo magnífico que eu vou trazer para vocês. Você vai dar bobeira? Você vai ser o único que vai ficar de fora dessa? O único que não vai aprender a metodologia infalível de como encontrar os erros na Bíblia? Você não vai dar mole, né? Então já marreta aqui embaixo a sua inscrição, marreta a inscrição ali, cara. Ativa o sininho para você não deixar de ser notificado. Bota para receber todas as notificações aqui do canal, porque o próximo vídeo vai arrebentar. O próximo vídeo é para abalar as estruturas da fé cristã, daquilo que você tem como base bíblica, tá? Então você não pode de forma alguma perder o próximo vídeo. Então não perca essa oportunidade, porque isso que eu vou falar para você não vai ver ninguém falando em lugar algum aí, seja no YouTube, na televisão, seja lá onde for, você não vai ver. Eu vou te ensinar algo incrível que você vai, depois disso, descobrir uma fórmula mágica e vai pensar, gente, como que eu nunca fiz isso antes? Como que ninguém nunca me falou isso antes? Então não dá bobeira, se inscreve aí no canal. Fique agora aí com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda aqui a manter o canal, e é graças a essas pessoas que eu consegui reformular todo esse cenário, trazer esse conteúdo de extrema qualidade para vocês. Então muito obrigado a todos os membros. Você que puder, ajude o canal, se torne membro, apoie essa ideia, essa iniciativa e vamos seguir todos juntos trazendo mais informação e conteúdo de extrema qualidade para todos. Então é isso, galera, eu vou deixar aqui agora um vídeo de sugestão para você que é sobre Jesus, tá? Na verdade tem 2 vídeos aí sobre Jesus que eu quero que vocês assistam. Então é isso, galera, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!